A grande pergunta que se faz é: onde está Deus nessas catástrofes, nessas tragédias? Igrejas foram dizimadas, outros templos não cristãos também foram, casas de pessoas. E a pergunta que se faz é: onde é que está Deus? Sabe, essa foi a pergunta do Cristo. Quando, de braços abertos na cruz do Calvário, ele também perguntou na sua tragédia: onde está Deus? Onde o Senhor está, Senhor? Não é pecado, nesse momento, perguntar onde está Deus. Não, não é. Se você pensou que eu ia dizer que não, mas o verdadeiro cristão não questiona. Não, não. Senão Jesus não seria um homem de fé, porque Jesus, na cruz do Calvário, na hora da tragédia, ele questionou: Deus meu, por que me desamparaste? Elá, lama sabachthani. Por quê? Porque de pergunta, porque separado, lama. Por que o Senhor me desamparou? E eu vou antecipar que na tragédia de Jesus não houve resposta do Pai. O que ele recebeu foi um dolorido silêncio do céu. Mas mesmo assim, Jesus falou, ele recitou até um salmo de Davi: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E essa tradução não está tão boa, sabe por quê? Jesus estava citando um salmo de Davi, quando ele falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a palavra entrego, no hebraico, dá mais o sentido de: nas tuas mãos eu deposito o meu espírito. Deposito no sentido financeiro da palavra. Então, meus irmãos gaúchos, a primeira coisa que eu devo dizer a vocês é: não é pecado derramar lágrimas nesse momento. Não é pecado olhar para o céu e com lágrimas na voz, com a voz embargada, falar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu sou teólogo, eu tenho um doutorado em teologia, mas isso não tira de mim os questionamentos de fé quando a vida apresenta dores. Para mim, eu ainda não entendo por que a gente pode colocar criança e leucemia na mesma frase. Isso não é justo, não faz sentido. Por que, Deus? Uma das tragédias que eu vi no Rio Grande do Sul lá era de uma família que estava no barco e parece que a menininha estava com alguém no barco, um adulto, e ela viu boiando e falou assim: ah, passa ali, eu quero pegar aquela bonequinha. Eles pensavam que era um brinquedo flutuando e era um corpo de um bebê. Por que, Deus? Por que, Deus? Mas, por favor, meus irmãos do Rio Grande, entreguem a vida de vocês nas mãos de Deus, porque Ele vai operar. De que maneira? Eu ainda não sei, mas Ele vai operar, porque Ele operou na minha vida. Deus vai operar. Mesmo que Ele não livre agora da tragédia, Deus vai atuar. E entre uma pergunta e outra, existe um outro elemento fundamental. Onde estou eu? Eu lembro de uma charge daquelas de jornal, onde tinha um tigrezinho, era um tigre com um menininho ali sempre. E o tigre conversando com o menino, e o menino perguntava para o tigre assim: às vezes, você não fica perguntando onde está Deus nas tragédias? E o tigre perguntou: eu não. E o menino: por quê? Eu tenho medo que ele faça a mesma pergunta de volta. Quando eu pergunto onde estava Deus nas tragédias do Rio Grande do Sul, eu também pergunto: onde está o Rodrigo nesse momento? Portanto, meu amigo, você que está agora comigo aí, ao invés de perguntar onde está Deus em tudo isso, vamos perguntar onde é que estamos nós em tudo isso. Nós podemos fazer alguma coisa. Quem é o responsável? Bom, uma vez, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. E uma coisa muito horrível aconteceu na agricultura de um homem. E naquela época bíblica, perder a sua agricultura era uma tragédia semelhante ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Perder a agricultura era perder tudo, porque você não teria alimento para o próximo ano. E alguém teve a tragédia de ter o seu campo de trigo plantado com joio. O joio, além de danificar o trigo, misturar a plantação, ele complicava. E o homem falou assim: não, vamos deixar os dois crescerem, porque no dia da colheita a gente vai poder separar um do outro.
Mesmo assim, haverá um prejuízo, porque agora eu não tenho mais 100% de trigo, uma boa parte é joio. Aí a parábola termina com essa nota aqui. Ele, porém, respondeu, um inimigo fez isso. Então, a primeira resposta que eu posso dar sobre o que aconteceu no Rio Grande é um inimigo fez isso. E como é que Deus age nessas horas? Eu quero ler mais uma passagem para vocês, João capítulo 9, versículos 1 e 2, porque a gente sempre fica procurando um responsável. Quem fez isso? De quem é a culpa? Queremos alguém para culpar. João capítulo 9, versículos 1 e 2 diz assim, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha, a gente sempre quer achar um culpado. Muita gente está assim, é o governo, é o descaso com as questões públicas, é o político, não, é o próprio povo que joga lixo nos bueiros, por isso que o bueiro encheu, é a ganância do homem que construiu. A gente sempre quer encontrar um culpado. Mas eu pergunto a você, por mais que talvez existam pessoas que não cumpriram sua parte e participaram na tragédia, ainda que a irresponsabilidade de alguns possa ser um dado real, agora, nesse momento, é dessa discussão que nós precisamos? Raciocine comigo. Eu estou na Bíblia mostrando que a gente sempre quer buscar um culpado. É igual os judeus ali com Jesus. Mestre, quem pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais dele? Olha a resposta de Jesus. Preste atenção. Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Veja bem, quem pecou para que o Rio Grande do Sul tivesse essa tragédia? Os políticos ou o povo? Eu digo aqui nesse momento, não é questão de falar quem pecou, se foi o povo ou se foram os políticos. Eu vou dizer que talvez isso aconteceu no Rio Grande do Sul para que se manifestasse ali a glória de Deus. Como, Rodrigo, poderia manifestar a glória de Deus nessa tragédia? Vou falar a você como. Se talvez não tivesse acontecido o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estaríamos agora apenas recebendo ataques e fazendo ataques na internet aí, de um lado contra o outro, por causa de uma coisa que aconteceu, por causa de outra coisa que não aconteceu, que deveria estar. E agora, a minha preocupação maior é com o meu irmão que está precisando de mim.